Hoje eu vou trazer o resultado do primeiro trimestre de 2023 da Home 3. Está começando o balanço aí das empresas. Vou passar na Home hoje, depois vou dar uma passada na parte fundamentalista, olhar o histórico dos últimos 5 anos de alguns indicadores e no final vou passar na parte da análise técnica para ver se ela está num bom momento de entrada. O meu nome é Gustavo Soares, criador do canal GS Escola de Investimentos. Lá no final, se você gostar desse vídeo, não esquece de dar uma curtida e se inscreva aqui no canal também. Então vamos lá, vamos passar primeiro aqui nos resultados do primeiro TRI de 2023, saiu dia 18 de abril para a gente. Aqui embaixo algumas informações. Valor de mercado da Home 1,2 bilhão de reais e free float dela 50,8%, ou seja, 50% das ações estão disponíveis ali no mercado para serem negociadas. Vou passar direto nesses destaques aqui, porque para mim isso aqui é uma baita enrolação que as empresas ficam fazendo. O que importa mesmo está aqui embaixo, ó. É aqui que importa, que é aqui que a gente consegue enxergar os resultados de forma mais clara. Então, variação entre o primeiro TRI de 2023 em relação ao quarto TRI de 2022 e aqui a variação do primeiro TRI de 2023 com o primeiro TRI de 2022, que eu acho mais certo da gente olhar em relação ao mesmo período do ano passado. Então, receita operacional líquida dela teve diminuição de 9,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Resultado líquido dela, o lucro líquido dela, teve um aumento de 18,4% em relação também ao mesmo período do ano passado. E a capacidade de geração de caixa da empresa teve um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, ela teve uma diminuição de receita, mas conseguiu gerar mais lucro mesmo com essa diminuição de receita aí. E a sua capacidade de geração de caixa também em relação ao mesmo período aumentou. Então, na parte aí do relatório do primeiro TRI, não foi um aumento tão significativo assim, mas com toda essa conjuntura que a gente está passando de crise econômica aí no atual momento, a Home está bem até demais, né? Vamos dar uma olhada aqui embaixo que tem coisas importantes que eu gostaria de mostrar. Embora o início do ano de 2023 continue indicando um ambiente instável para a realização de investimentos, tanto no mercado doméstico quanto externo, podemos notar que o mercado doméstico, o índice de confiança do empresário apresenta uma tendência de recuperação gradual, assim como na utilização da capacidade instalada. Essa melhora se refletiu na entrada da unidade de máquinas Home, que neste trimestre retornou aos níveis de 2022. Notamos uma recuperação gradual no índice de confiança do empresário industrial nos meses de março e abril, atingindo o patamar de 48,8. Entretanto, com o cenário mundial de inflação e taxa de juros em patamares elevados, temos atualmente um ambiente mais desafiador para a realização de investimentos, principalmente no mercado externo. Então, essa parte aqui do cenário mundial de inflação e taxa de juros altos está pegando para todas as empresas, né? E é um cenário desafiador. E são nesses momentos aí que surgem as grandes oportunidades, né? Momentos de grandes crises. Aqui embaixo o índice de confiança do empresário, aqui ó, a gente está nos piores aí níveis em comparação aos últimos 5 anos, só não perdemos lá para abril de 2020 que o índice de confiança do empresário estava bem impactado por conta do início da pandemia, né? Agora vamos dar uma passada na parte dos indicadores fundamentalistas que a gente consegue enxergar um padrão histórico da empresa para ver se a empresa tem bons fundamentos. Então, atualmente a ação está sendo negociada a R$ 14,55, dividend yield dela 6,55% nos últimos 12 meses e uma valorização de 27,74% nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê uma tendênciazinha nos últimos 5 anos de alta aí, bem morna. E aqui embaixo, liquidez média diária, 13 milhões de reais, está tranquilo. Tag along, 100%, então os acionistas minoritários estão protegidos caso ocorra a venda do comando da empresa, está tranquilo. Histórico do dividend yield, atual 6,55, média histórica 5,07, então o dividend yield dela vem aumentando aí nos últimos anos, com picos grandes aí de 15%. Então, o crescimento de dividend yield aí é bacana no médio prazo. O PL histórico dela, vamos dar uma olhada também. Então, o PL dela está bem baixo aí nos últimos 5 anos, está próximo aos seus 6 aí, a média é 42,87. Hoje a gente tem a companhia aqui no escritório da Nina, tá aí ó, resmungando no fundo aí, minha cachorrinha. PVP dela, PVP, preço sobre valor patrimonial, então o mercado está disposto a pagar mais pela empresa, então eles estão pagando mais do que o valor patrimonial que ela tem e está aumentando desde 2016. Dívida líquida sobre EBITDA, então
a dívida da empresa está controlada aqui, próximo a 1,6 ali. Então, isso aqui mostra em quanto tempo a empresa pagaria sua dívida utilizando seu caixa. Então, ela pagaria a dívida em 1 ano e meio, mais ou menos. Margem líquida dela está bacana, 14%, principalmente 2016 para cá, teve um crescimento alto de margem líquida. Saiu de uma margem líquida negativa para uma atual de 14%, e o ROI também, indicador de rentabilidade, está bem interessante dela, saindo de rentabilidade negativa, crescendo muito aí nos últimos 7 anos aí, com um ROI muito bom atualmente de 20,09%. Então, indicadores fundamentalistas dela aqui, indicadores de valuation, o PL e o PVP estão tranquilos, o dividend yield dela é interessante. Aqui, ó, uma coisa que eu esqueci de mostrar, o lucro por ação. Olha só, de 2016 para cá vem um crescimento forte de lucro, a empresa então está mostrando aí uma recuperação nesses últimos anos aí, porque ela já chegou momentos aqui com prejuízo, então está com uma recuperação muito boa. Endividamento da empresa controlado, indicadores de eficiência, a eficiência da empresa está boa e rentabilidade da empresa também está boa. Agora vamos olhar alguns gráficos aqui no site Fundamentos para a gente ver esse crescimento de patrimônio, de receita e de lucro no longo prazo. Então aqui no site Fundamentos, a gente vem aqui, patrimônio líquido dela aqui e dá uma olhada. Olha só, a dívida líquida dela de 2018 para cá vem aumentando, a dívida líquida dela, mas o grau de endividamento da empresa está controlado porque provavelmente a capacidade de geração de caixa da empresa também vem aumentando. Então, se ela conseguir aumentar a capacidade de geração de caixa, ela controla o grau de endividamento dela ali e a gente vai ver isso logo no gráfico da frente. Crescimento de patrimônio líquido, de demonstração dos resultados, crescimento de receita bem exponencial aí nos últimos 5 anos e crescimento de lucro e distribuição de proventos também bem interessante aí nos últimos 5 anos. Agora vamos conferir fluxo de caixa dela, o que eu estava falando, ó. Capacidade de geração de caixa dela muito forte aí nos últimos 5 anos, então por isso que ela consegue controlar a sua dívida, porque ela está gerando caixa cada vez maior nos últimos anos aí. E CAPEX, despesas com investimentos também, nos últimos 3 anos principalmente, teve um crescimento significativo de despesas com investimentos, então a empresa pode colher frutos mais para frente. Agora fechando agora com uma análise gráfica, para a gente saber se ela está no momento interessante de compra. Na parte gráfica agora, então vamos lá. Tendência gráfico mensal, né? A empresa desde 2017 está numa tendência de alta, teve um movimento aqui bem exagerado aí do mercado de 2020 até 2021, então a empresa saiu de R$4 e foi para próximo aos R$28. Vamos de curiosidade saber quanto que deu aqui de valorização. Se a pessoa soube sair no momento certo, se a pessoa entendeu que isso aqui poderia ser um momento especulativo, a empresa deu uma valorização de quase 600% em um ano, tá? Em um ano. Isso aqui é óbvio que a empresa devolve um pouco aí depois de uma grande correção. Com certeza os investidores fazem realização de lucros e se você não souber analisar o gráfico, você provavelmente perdeu boa parte aí da sua valorização, então é bom aprender um pouquinho sobre análise técnica, não custa nada, é tranquilo de aprender. Vamos lá então? Então aqui ó, MACD no gráfico mensal, gráfico de longo prazo, MACD dela em janeiro de 2023 deu uma sinalização de reversão de tendência para alta, a empresa está vindo aí alguns meses recuperando essa correção grande que ela teve aqui. Índice de força relativa, vamos dar uma olhada para ver como que ele está. Índice de força relativa, força compradora está mais forte do que força vendedora. Gráfico semanal, será que mostra alguma coisa interessante para a gente? Gráfico semanal, índice de força relativa não tem nada de interessante. MACD também não está mostrando muita coisa aqui no gráfico semanal. Média móvel de curto está por cima da de longo período, mas aqui essa semana, pelo visto, ela está perdendo aqui. Média móvel de curto período, então pode ser que ela continue fazendo uma correção, descer aqui até próximo aos R$13,53. R$13,50 e aí segura no suporte aqui da média móvel de longo período. Voltando no gráfico mensal só para ver esses suportes aqui, então ela vai descer provavelmente fazer uma correção para chegar próximo aqui dessa média móvel de curto período no gráfico mensal. O que eu acho da Home 3, graficamente falando, tá melhor comprar aqui do que aqui atrás, né? Isso é óbvio, né? Se você entrar no papel agora, provavelmente você está entrando num ponto, está mais para sobrevendido do que para sobrecomprado. Então, na parte fundamentalista, é uma empresa, pelo menos nos últimos 5 anos, é uma empresa boa, vem demonstrando os resultados, crescimento de lucro, crescimento de receita, crescimento de patrimônio, crescimento de geração de caixa.
Quando passar toda essa crise, pode ser que ela se recupere aí, como as outras grandes empresas, como as outras empresas também, e pode ser que ela entre numa boa tendência de alta. Não é indicação nem de compra, nem de venda, a gente está só trazendo um apanhado geral da Home aí para você estudar, juntar suas informações e decidir por conta própria. Esse é o vídeo que eu trago de hoje da Home 3. Um grande abraço e até o próximo.